Bom dia, sétimo ano. Essa aula nós vamos começar na página 14 da apostila de geografia de vocês, tá? Nós vamos analisar esses dois mapas aqui da página 14. O título é Difusão Desigual da Modernização. Esse primeiro mapa, quais são as informações que ele está trazendo para a gente? Ele está trazendo o uso das práticas modernas. Então, os lugares do país que usam as práticas modernas na agricultura. Os lugares que são fortes, que utilizam muitas práticas modernas, que são os equipamentos modernos, são as máquinas modernas, os produtos que utilizam para ter uma boa colheita, para ter uma boa lavoura. E os lugares que são fracos, que utilizam pouca técnica moderna, que quase não modernizou. Então, são essas informações que esse primeiro mapa está trazendo para a gente. O uso das práticas modernas nos lugares que são fortes e nos lugares que são fracos. O segundo mapa, o que está trazendo para a gente? Dimensão dos estabelecimentos. Mas o que é isso, dimensão dos estabelecimentos? São os lugares do Brasil que plantam muito, que utilizam muita terra para agricultura. E os lugares, aqui, grandes estabelecimentos, destacado aqui na legenda. Os grandes estabelecimentos são os lugares que plantam agricultura em terrenos bem extensos, né? Utiliza muito terreno para o plantio dos produtos. E também tem os lugares que utilizam pouco terreno, que são os pequenos agricultores, as pessoas que não têm muita terra e utiliza a agricultura familiar. Aquela agricultura familiar é onde o plantio, quem trabalha é somente a família e eles não utilizam técnicas modernas, eles plantam somente para eles mesmos utilizar, para o seu consumo próprio. Então, eles utilizam o que tem, o que dá para eles utilizarem. Então, esse mapa traz para a gente os grandes estabelecimentos, os lugares que utilizam muita técnica, utiliza muito terreno, né, também para o plantio, planta em grande quantidade para exportação, e os lugares que plantam um pouco somente para a sobrevivência da família, que é a agricultura familiar. Então, as informações que os dois mapas eles trazem para a gente é que alguns lugares utilizaram técnicas modernas na agricultura mais logo, outros lugares mais tardes, e alguns lugares ainda utilizam a técnica familiar, aquela técnica que é somente para o sustento da família que eles plantam, então eles não se modernizaram ainda. Analisando aqui o mapa 1, o que dá para a gente perceber? O que fica bem claro? No mapa 1, que é esse aqui, as áreas que utilizam práticas modernas são o centro-sul. Práticas modernas são os lugares fortes, o que está de verde. Então, as áreas que utilizam a prática moderna, que são aquelas práticas com grandes equipamentos, grandes maquinários de última geração, tem agrônomo nas suas plantações. Toda aquela técnica moderna é essa área que fica aqui no centro-sul. Repetindo, então, no mapa 1, deixou bem claro para a gente que as áreas que utilizam práticas modernas são o centro-sul. Aí também, aqui no mapa 1, tem as áreas que está marcado como fraco, tá? Quais são essas áreas? As regiões que utilizam menos práticas modernas, tá? São as áreas fracas. Então, as regiões que utilizam menos práticas modernas, que quase não utilizam práticas modernas, são as regiões que estão de vermelho, que são as regiões norte e uma parte do nordeste, tá? Então, as regiões que utilizam menos práticas modernas, de acordo com o mapa 1, são as regiões norte e um pouquinho da região nordeste, regiões norte e nordeste, então. Agora, passando aqui para o mapa 2, no mapa 2, traz para nós as grandes plantações, os grandes estabelecimentos, né, que eu expliquei para vocês.
Os grandes estabelecimentos, essa parte que está de vermelho, tá? Então, as regiões de prevalência dos grandes estabelecimentos são Centro-Sul, Oeste de São Paulo e o Sudeste do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, repetindo para vocês, as grandes plantações, os grandes estabelecimentos, eles estão localizados no Centro-Sul, no Oeste de São Paulo e no Sudeste do Rio Grande do Sul. Ainda observando aqui o mapa 2, as regiões que têm mais agricultura familiar, destacada de verde, tá? As regiões que têm mais agricultura familiar, que é aquelas plantações que somente a família trabalha, são as regiões Nordeste, Sul e Sudeste de Minas Gerais, tá? Então, as regiões que têm mais agricultura familiar são as regiões Nordeste, Sul e no leste de Minas Gerais, na região leste de Minas Gerais, tá ok? Se a gente for observar os dois mapas, dá para nós percebermos que eles estão trazendo as seguintes informações: práticas modernas, aqui do primeiro mapa, né? E grandes estabelecimentos do segundo mapa. Práticas modernas, já expliquei para vocês que são aquelas práticas utilizadas para ter uma plantação muito boa, para ter uma colheita muito boa para a exportação. E grandes estabelecimentos são as grandes plantações, são utilizados terrenos enormes para plantar, para ter grandes plantações. Então, tá dessa forma o mapa 1 e o mapa 2. Agora, gente, qual será a diferença de grande estabelecimento e pequeno estabelecimento? Vamos definir, então. Grande estabelecimento, nos grandes estabelecimentos utilizam práticas mais modernas, tá? Porque eles querem produzir em grande quantidade, lucrar mais. Nos pequenos estabelecimentos, que é aquele de agricultura familiar, eles utilizam práticas menos modernas, eles não utilizam tanta prática, eles utilizam práticas menos modernas porque eles não produzem em grande quantidade, eles produzem em pouca quantidade. Então, os grandes estabelecimentos, eles utilizam práticas mais modernas e os pequenos estabelecimentos, eles utilizam práticas menos modernas, ok? Se tratando do agronegócio, as regiões que têm a maior concentração são Centro-Oeste do Brasil e Oeste de São Paulo, tá? Então, se tratando do agronegócio, as regiões que têm a maior concentração desses produtos do agronegócio são o Centro-Oeste do Brasil e o Oeste de São Paulo. Porque nesses lugares, eles investem em novas áreas de produção agrícola e na introdução de novos produtos. Então, por que nesses lugares que acontece a maior concentração do agronegócio? Porque eles investem em novas áreas de produção e numa produção agrícola de novos produtos, tá? Então, eles introduzem sempre novos produtos. Nesses lugares, eles estão investindo sempre em novas áreas para a produção, eles não repetem áreas, eles investem em novas áreas de produção agrícola e na introdução de novos produtos, tá ok? Na próxima aula, eu vou enviar um vídeo para vocês para complementar, para ficar mais claro para vocês sobre o que é o agronegócio. Vou deixar bem claro mesmo para vocês não ficarem com dúvida, tá? Agora, para a gente fechar essa aula, eu vou pedir para vocês fazerem para mim as atividades da página 15, tá? Para a gente fechar, para a gente terminar essa aula, quero que vocês façam para mim as atividades da página 15. O tempo dá suficiente, tá? Não adianta falar que não vai dar tempo, porque vai dar tempo sim. E tudo que eu expliquei aqui vai dar para vocês fazerem as atividades da página 15. Qualquer dúvida, vocês voltem aqui no vídeo novamente e façam as atividades, porque tudo que eu expliquei aqui dos dois mapas, tanto do mapa 1 quanto do mapa 2,
já deixou claro para vocês para fazer as atividades, já ficou bem claro, tá bom? Então vão lá, façam para mim as atividades, enviem no PV, como vocês fazem antes, para eu dar ok aqui para vocês. Todas as atividades que vocês fazem, eu dou ok. Quem não faz, quem não envia para mim, quem não corrige, quando eu peço para corrigir, eu já coloco um menos aqui na frente para tirar nota. Então fica aqui aguardando.